Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica e o Direito dessa feita. Nós temos aqui o convidado ilustre, Dr. Hamilton Vieira Sobrinho, juiz do trabalho, lotado na 4ª Vara aqui de Mossoró, para tratar sobre a lei da terceirização. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica e o Direito. Estamos aqui conversando, iniciar nossa conversa, na verdade, com o magistrado federal, Dr. Hamilton Vieira Sobrinho, ele que está lotado na 4ª Vara Trabalhista aqui da comarca de Mossoró. Dr. Hamilton, mais uma vez, seja bem-vindo. Eu é que agradeço a você, Nazé, e o pessoal aqui da TV, pela generosa lembrança do meu nome, para vir aqui discutir esses temas, não é, tão relevantes para o direito do trabalho, que é essa questão da terceirização, do trabalho temporário e essas mudanças, não é, que estão ocorrendo em uma velocidade extraordinária, não é, no mundo do trabalho. Agradeço enormemente o convite. Doutor Hamilton, assim, já fui seu aluno, e fico muito à vontade do seu lado, porque essa relação sempre vai, pelo menos da minha parte, sempre vai existir. Eu sempre gosto de aprender. Às vezes eu entro até nas suas audiências para ouvir o senhor, ouvir os colegas. E como o senhor me falou, são temas relevantes. Falar da lei da terceirização não vai tocar apenas uma categoria profissional, doutor Hamilton? Mas praticamente toda a sociedade, de uma maneira ou outra, vai ser impactada. É verdade, né? Eu acho que o que o Congresso Nacional fez recentemente, e é bem recente mesmo, porque a lei foi publicada semana passada, né? Foi atender a um reclamo da própria comunidade jurídica, não é, para dar uma certa segurança a esse fenômeno, aos que trabalham envolvidos por esse fenômeno que é a terceirização. Não é? A regulamentação que existia não era legal, né? Você não tem uma lei específica sobre isso. E era mais fruto de uma construção que o Tribunal Superior do Trabalho fez, em função de muitas demandas que lhe foram submetidas, de modo que a simples existência de uma legislação que discipline, ela é bem-vinda. As observações que se pode fazer referem-se ao conteúdo da regulação que foi feita pelo Congresso Nacional, pelo nosso legislador a esse respeito. Agora, de um modo geral, não deixa de ser um marco, um ponto de partida, sobre o qual nós, da comunidade jurídica, da comunidade acadêmica jurídica, vamos ter que nos debruçar para ver os verdadeiros efeitos. A lei é bem nova, bem recente e ainda está na fase de reflexões, que todos nós ainda estamos desenvolvendo. Muito bem, estamos tratando aqui, na verdade, doutor Hamilton, sobre a Lei 13.429 de 2017, que o senhor me falou, bem recente. Mas, doutor, assim, no momento, naquela semana que antecedeu a publicação, no caso, o presidente da Câmara, ele fez uma declaração bem peculiar, que chamou a atenção de muitos. Ele disse que a Justiça do Trabalho não deveria sequer existir. Como o senhor ouviu a declaração, como o senhor entendeu e recebeu esse tipo de posicionamento de uma autoridade do nosso país? Como é bom viver em um país democrático, não é? Como é bom viver em um país livre, em que qualquer indivíduo, pobre ou rico, bonito ou feio, com autoridade ou sem autoridade, pode dizer o que pensa livremente, sem receio, por mais questionável e duvidoso que possa ser essa opinião, não é? Eu fui impactado pela declaração e recebi com um misto de preocupação, não é, e desapontamento. Por que preocupação? Porque a existência de uma Justiça do Trabalho, seja ela autônoma, um órgão autônomo, estruturado dentro do Poder Judiciário, ou inserido dentro da Justiça Comum dos Estados, ou dentro da Justiça Comum Federal, representa a consagração de que o trabalho humano é um valor. Porque todos nós temos capacidade de trabalho. Nós podemos não ter bens, a gente pode até não ser rico,
mas todo mundo trabalha para viver. Então, a existência de uma especialização dentro do judiciário para cuidar desse tipo de demanda, não é? Repito, seja ela através de um organismo autônomo, seja em várias especializadas, é um respeito que o mundo civilizado tem pelo trabalho. A ideia de você dizer que justiça do trabalho não deveria existir, não é, demonstra, mesmo que indiretamente, um certo desapreço pelo trabalho humano, convenhamos, não é? Devemos sempre nos lembrar que capital e trabalho são realidades que se implicam mutuamente. Não pode haver trabalho sem capital, nem capital. O capital não se reproduz sem o trabalho. Então, essa é a minha, né, preocupação. O meu desapontamento deve-se ao fato de que, aparentemente, quem faz declarações desse sentido não conhece a realidade do país, né? Não sabe, por exemplo, o que significa para um trabalhador terceirizado, por exemplo, que presta serviço a, vamos imaginar, algum município do interior do Rio Grande do Norte, que está 3, 4, 5 meses sem receber salário. Aí a culpa é da justiça? Eu não estou falando aqui de FGTS, de décimo, de férias, eu estou falando de salário. Porque em todo o mundo desenvolvido, de um modo geral, não é, você ainda recebe pelo trabalho que faz. Aí, não é, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, eu estou apenas teorizando aqui. Não é? Tem gente que trabalha aí 2, 3, 4 meses, não é? Às vezes até mais, como é muito comum aqui no Fórum Trabalhista de Mossoró, você vê essas situações, não é? Tem gente que fica trabalhando sem receber salário. Aí dizer que não é necessário uma justiça, que o Poder Judiciário observe essas coisas, não é? Então, isso me causa um certo desapontamento, porque só demonstra que certos segmentos, né, do poder político nacional, alguns, evidentemente, aparentemente não conhecem a totalidade da realidade nacional, não é? Quiséramos nós, né, que todos tivessem o mesmo discernimento, a mesma capacidade de trabalho, a mesma condição econômica daqueles que vivem nos grandes centros urbanos, não é? Mas o Brasil é um país multiforme, multicultural, né? É um país que tem empresas de alta tecnologia, mas que nós ainda nos defrontamos, por exemplo, com situações de trabalho análogo a escravo, não é? A trabalhar sem receber, não é? Então, desconhecer essa realidade a partir de afirmações dessa natureza me causa um profundo desapontamento. Mas acredito que com a reflexão necessária e a autocrítica, não é, posterior, quem sabe não se pode evoluir e repensar, não é, declarações desse conteúdo duvidoso. Doutor Hamilton, além de magistrado, como a gente falou, o senhor é professor universitário, né, que fez mestrado em Direito Constitucional. E agora invocando aqui o professor Dr. Hamilton Vieira, vamos refletir um pouquinho, doutor Hamilton, fala-se, né, da necessidade de reforma trabalhista, né, que também, inclusive, afirmam que as leis e os diversos encargos dela decorrentes geram um atraso para a economia do país. Professor Hamilton, nos ajude, essa afirmação ou esses discursos refletem a realidade, doutor Hamilton? Olha, quem lida com a academia jurídica sabe que a lei pode mudar, né? E que, em havendo, né, justificativas no mundo das relações sociais, no mundo dos fatos, é até bom que a lei mude, né? Então, que o Poder Legislativo Nacional possa fazer uma reflexão acerca da nossa legislação trabalhista, né, se propondo a alterar alguns pontos e tudo mais, eu acho que essa discussão pode até ser saudável, né? Nós só devemos discutir, né, o conteúdo dessas alterações. Não há dúvida nenhuma, né, que nós podemos introduzir no nosso ordenamento jurídico trabalhista, na nossa CLT, né, vários dispositivos que objetivam regular novidades, né, no ambiente de trabalho, né? Você tem aí os efeitos da tecnologia, né,
Hoje nós temos pessoas que estão praticamente trabalhando, não estão mais dentro da indústria tradicional, algumas estão trabalhando em casa, nós podemos dar uma regulamentação melhor para isso, né? Nós estamos vivendo na era dos aplicativos, não é? Isso já está gerando até uma confusão em vários outros segmentos econômicos, né? Então, assim, estudos e tentativas para melhorar, né, são sempre bem-vindos. Agora, dizer que a legislação trabalhista impede o desenvolvimento, eu acho um pouco exagerado, né? O que causa, o que proporciona, não é, a diminuição do desemprego, o que aumenta a empregabilidade, é o crescimento econômico, é o desenvolvimento econômico. E o custo de trabalho é uma variável. Existem outras variáveis, né? Porque não adianta de nada você ter um custo, a mão de obra ser extremamente barata, mas, por exemplo, a taxa de juros ser alta. Isso não desenvolve, economia nenhuma se desenvolve assim, né? Então, assim, o fato do Congresso Nacional ter despertado para isso não deixa de ser positivo, mas atribuir à legislação do trabalho o fato de prejudicar o crescimento econômico do país, eu acho que é um excesso que não se sustenta nem com argumentos econômicos, nem com argumentos factuais. Muito bem, estamos conversando aqui com o Dr. Hamilton Sobrinho, ele que é magistrado trabalhista aqui na nossa cidade, na 4ª Vara do Trabalho aqui da nossa comarca. Estamos tratando, doutor, aqui reforma trabalhista e, na verdade, no próximo bloco vamos entrar na temática, doutor Hamilton, sobre a lei da terceirização, como era tratada as terceirizadas e como agora a matéria vai ser tratada. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta ao programa Dinâmico Direito. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Hamilton Sobrinho, juiz do trabalho da 4ª Vara daqui da comarca de Mossoró, tratando sobre a reforma trabalhista, em especial, em destaque, sobre a lei da terceirização. Dr. Hamilton, como era tratada a matéria das terceirizadas nos nossos tribunais? Você levanta uma questão muito interessante, Nazil, pelo seguinte, antes, dessa nova legislação que veio aí a lume, pelo atual governo, nós não tínhamos lei específica que regulava esse fenômeno, Toda a regulamentação que existia acerca de terceirização foi se construindo, através do tempo, através das decisões dos tribunais, até que o Tribunal Superior do Trabalho, após muito refletir e meditar a respeito do teor dessas decisões, resolveu dar um disciplinamento mínimo através do que ficou consagrado com os enunciados contidos na súmula 331 do TST. Então, na ausência de lei, alguém tinha que resolver os problemas. E como se trata de demanda trabalhista, a Justiça do Trabalho teve que resolver isso daí. E gerou essa questão da terceirização. Para que o nosso ouvinte entenda, vamos só fixar o que vem a ser terceirização, para não gerar interpretações equivocadas e achar que tudo é terceirização. Terceirização nada mais é do que você alugar mão de obra. É uma coisa que eu podia ou devia fazer com meu próprio corpo de funcionários e eu simplesmente digo que não vou contratar ninguém para fazer isso, vou pedir para um terceiro fazer. Em muitas situações, é algo bem-vindo e até necessário. Em outras, a jurisprudência sempre teve dúvidas e reservas com relação a isso. Então, a terceirização, nós temos que reconhecer isso, um fenômeno mundial. O mundo inteiro aí se terceiriza atividades e aqui no Brasil também é utilizado em larga escala. Agora, há que se ter um certo cuidado, porque como terceirização está ligada à ideia de mão de obra, não significa que você, por exemplo, contratar alguém para fornecer uma quentinha ou dar preferência a uma padaria para ela fornecer certos insumos alimentares, isso implica em terceirização.
Isso aí é fornecimento, é uma relação de consumo e tudo mais, né? Não entra no que nós estamos discutindo aqui. Feita essa pequena observação, então, né, antes nós não tínhamos lei regulando isso daí. O que é que o Tribunal Superior do Trabalho dizia a esse respeito? Olha, você quer terceirizar? Pode terceirizar. Agora, você pode terceirizar não tudo, né? O Tribunal Superior do Trabalho, em examinando a estrutura das empresas, via que ela tinha uma atividade fim, uma atividade que era, vamos dizer assim, essencial, era a alma da empresa, não é? Era aquilo que justificava a própria existência dela, e via também uma série de atividades acessórias, contingentes, é o que nós chamamos de atividade meio, né? Não eram da essência da empresa, né? Eram atividades acessórias, anexas, né? Vigilância, limpeza, né? Esse tipo de situação, né? Então, o TST disse, olha, você quer terceirizar? Pode terceirizar, só a atividade meio. A atividade fim, não. Por quê? Porque uma empresa tem que ter empregados, né? Ou seja, a jurisprudência nacional, com o objetivo de proteger a força de trabalho e garantir empregos de qualidade, porque não é todo emprego que interessa também, não é? Colocou um limite ao que se pode terceirizar, não é? Então, o meio, a atividade meio podia terceirizar, a atividade fim, não. Se terceirizasse a atividade fim no passado, não é? No passado, né? Os tribunais diziam que, para todos os efeitos, o terceirizado era funcionário da empresa contratante. Então, se você tinha uma empresa e eu tinha outra empresa, e você fazia uma terceirização, contratava a sua empresa para colocar um funcionário seu dentro da minha indústria na atividade fim, na verdade, este funcionário que você estava colocando seria meu funcionário, porque eu não poderia terceirizar esta atividade, né? Se a terceirização fosse atividade meio, ótimo, estava valendo, era permitido, era lícito. O que a jurisprudência colocou era que nessa atividade meio eu tenho uma responsabilidade, não é? Por este funcionário que você está colocando dentro da minha indústria, dentro da minha fábrica, não é? Não é porque ele é seu funcionário, mas não é meu, não é, que eu me isento de tudo. Até porque o ambiente de trabalho é meu, eu é que digo que a atividade vai ser desenvolvida, onde ele vai ser alocado, né, e tudo mais. E os tribunais diziam que deve haver uma responsabilidade, né, subsidiária pelos direitos do nosso pequeno funcionário imaginário aqui, não é? Os direitos dele, como o salário, como as férias, o 13º, né, o FGTS, né, esses direitos elementares, as horas extras, né, esses direitos normais que qualquer trabalhador tem, né? Antes, né, grosso modo, né, era assim que os tribunais disciplinavam essa questão, né? E aí veio a lei, né? Após um longo, né, curso legislativo dentro do Congresso, né, as impressões iniciais que temos da lei, não é? Posteriormente a gente pode até discutir a maneira como essa legislação foi introduzida, porque na verdade, não é, se criou uma série de artigos novos numa lei já antiga, que é a Lei do Trabalho Temporário, não é? A lei nova veio a dizer o seguinte, que a empresa prestadora do serviço é aquela que presta serviços determinados e específicos. Então, era desse modo que a jurisprudência trabalhava o assunto. A atividade fim não pode terceirizar, a atividade meio pode terceirizar. Se terceiriza a atividade fim, a relação de emprego é formada entre o empregado e o dono da empresa que terceirizou, a tomadora de serviço. Se a terceirização for na atividade meio, o tomador do serviço será responsável subsidiariamente, não é,
pela satisfação dos direitos trabalhistas, esses direitos convencionais, como nós chamamos, né, comuns, normais do contrato de trabalho. A nova legislação, não é, aparentemente, deu uma guinada nisso daí, numa leitura inicial. Como eu faço questão de sempre ressaltar, a legislação é nova e isso ainda vai ser objeto de debate na academia jurídica, nos tribunais, né? Mas a nova legislação adotou a regra da especialidade. Aparentemente, toda e qualquer atividade, desde que seja determinada e específica, pode ser objeto de terceirização. Então, essa ideia de atividade fim e meio, ela perde um pouco o sentido, não é? Já que agora qualquer atividade especializada pode ser objeto de terceirização. Não é? Que efeito prático, não é, vai ocorrer nessa perspectiva aí? Existe a possibilidade de uma série de atividades que hoje não é possível terceirizar, que agora, em função dessa regra nova, pode ser objeto de terceirização. Assim, só o pessoal de casa tem uma dimensão, né? Numa escola, um exemplo, atividade fim da escola, educação, né? Transmitir conhecimento. Então, antes poderia, no caso, terceirizar o pessoal da limpeza, o pessoal da segurança, o pessoal da informatização da escola. E nunca os professores. Era isso, doutor? É correto. Me corrija. Está absolutamente certo. Então, o que fosse da atividade de ensino, que é o fim da empresa, né, que é a atividade essencial, ela tinha que ter empregados para isso. Hoje, não é, muito embora nós não tenhamos dados para saber se isso efetivamente vai ocorrer, né, vamos ver como é que os agentes econômicos vão se comportar diante dessa nova realidade, né, a priori é possível que se imagine uma situação idêntica a essa, não é? Em que você tenha, não é, escolas sem professores empregados ou algo parecido com isso. Agora, claro que a legislação está muito nova, está muito no começo. Vamos ver também como é que os agentes econômicos vão se comportar a esse respeito, né? Existe até alguns comentários jocosos no universo jurídico que fala companhias de aviação sem pilotos, bancos sem bancários, não é? Algo parecido com isso, né? Não se sabe se vai se terceirizar, se a aplicação da legislação vai ser levada às últimas consequências nessa linha. Mas, num primeiro momento, esse tipo de interpretação não é absurda. Há argumentos bem plausíveis para isso, considerando a regra da especificidade. Nós poderíamos, por exemplo, nós não, porque eu não posso me dedicar à atividade econômica, evidentemente, mas nós podemos imaginar uma determinada empresa que seja constituída apenas e tão somente para locar a força de trabalho de professores, não é? A rigor, né, é um pouco estranho, né, no cotidiano forense, mas não é algo absurdo de se imaginar. Doutor Milton, nesse bloco, eu sei que a análise política, né, acho que foge um pouquinho, né, o senhor é um magistrado, professor acadêmico, mas assim, uma projeto de lei de 1998, doutor Hamilton, passou esses anos todos aí, né, nas comissões, e todo mundo se falava, doutor Hamilton, de reforma da Previdência. Aí, de repente, eles mandam essa, em uma semana, sem tanto debate, a mídia perdeu um pouquinho o foco. Aí, no caso, vota-se, vai para a sanção e publica-se. Para a sua análise, doutor Hamilton, não foi oportunismo, não? Não, assim, nós não temos dados muito concretos para afirmar se foi ou se não foi. Não é? Mas convenhamos que é uma situação, vamos dizer assim, no mínimo inusitada. Não é? O país estava muito envolvido nos debates em torno da reforma da Previdência, não é? Tentando entender as implicações dessa reforma previdenciária e, de repente, não é, o debate acerca desse projeto, que realmente é muito antigo, não é trazido à tona. O que é mais intrigante, não é, que só reforça aí, não é,
vamos dizer assim, um pouco das teorias conspiratórias, é que a Câmara dos Deputados já havia votado um projeto de lei que regulava, né, o fenômeno da terceirização. E esse projeto passou por todas as comissões da Câmara, foi votado através de muitos debates e foi enviado para o Senado, e lá está. Não é? E este projeto, que realmente é de 98, veio do Senado e ficou assim, não é, a Câmara refletindo, vamos dizer assim, a respeito, e resolveu colocá-lo para adiante, não é, agora. Então, é uma situação realmente, vamos dizer assim, estranhável, não é, do ponto de vista da condução dos negócios legislativos. Muito bem, estamos conversando aqui com o doutor Hamilton Sobrinho, ele que é magistrado aqui na nossa cidade, no caso juiz na vara do trabalho, na 4ª vara do trabalho, falando aqui sobre a lei da terceirização. Doutor Hamilton, no próximo bloco, algumas inovações, inclusive na questão, o senhor citou, né, mas a questão do trabalhador temporário também teve uma série de alterações. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica Direito. Hoje estamos conversando com o doutor Hamilton Vieira Sobrinho, magistrado do trabalho aqui da 4ª Vara Trabalhista da nossa cidade, refletindo aqui sobre a lei da terceirização. Era um projeto de lei bastante antigo, 1998, que veio à tona aqui nas últimas semanas e já foi publicado, já está vigendo em todo o território nacional. Doutor Hamilton, eu sei que, como a gente bem falou, é muito recente. Eu acho que o impacto dela iremos sentir em alguns anos, né? Vamos perceber, isso é tarefa para os sociólogos, os economistas, os pesquisadores, refletir sobre a mesma. Mas no campo da teoria, doutor Hamilton, as centrais sindicais, todas elas foram, né, numa só voz dizendo, os salários vão diminuir, né? A mão de obra vai perder, no caso, o potencial, né, financeiro. Isso é no campo da teoria, doutor Hamilton, o senhor como professor também universitário, como é que o senhor reflete sobre essa temática? É pertinente? No caso, tem alguma base para isso? Olha, o movimento sindical, pelas informações que nos chegam, vê com muita preocupação essa questão da terceirização. Afirmar agora que os salários vão ser achatados, fazer quase um imperativo de que vai ser achatado, realmente é prematuro, porque a legislação é muito nova e vamos ver que salvaguardas, como é que os próprios sindicatos, as centrais, vão se comportar para aglutinar aí a força de trabalho. Vamos ver como é que essa força de trabalho será mobilizada. Mas, por que os sindicatos, as centrais, o movimento sindical, enfim, levanta essas preocupações? Isso aqui são dados estatísticos que podem ser facilmente consultados, até porque são dados públicos, você pode observar isso pelos registros do CAGED, por exemplo. É de que os funcionários terceirizados ganham de 20% a 30% a menos do que os funcionários efetivos. Muito interessante. Entendeu? Então, isso não é um número que o movimento sindical tirou da cartola. Isso aí são dados aferidos, pelos registros no Ministério do Trabalho e são apurados até mesmo pelo próprio DIEESE, e a partir de dados que o próprio IPEA também coleta. Então, você vê hoje, mesmo sem a existência dessa legislação, o terceirizado hoje ganha menos do que o funcionário efetivo. Isso é um dado da realidade, não se pode negar. Um dado também que causa grande preocupação é a estranha coincidência de que a quantidade de doenças ocupacionais, doenças do trabalho e de acidentes do trabalho geralmente atingem em maior quantidade o número, atingem em maior quantidade os terceirizados do que os funcionários efetivos. Um outro dado que também deve ser colocado é que as pesquisas indicam que esses terceirizados trabalham
uma quantidade de horas a mais do que os funcionários efetivos. Então, você trabalha mais, ganha menos e se acidenta mais, né? Então, a preocupação do movimento sindical brasileiro, né, que é legítima, né, muito embora nós não possamos afirmar que essa realidade vai se espalhar de um modo geral em função da nova legislação, ou se isso seria uma consequência natural do próprio modo de organização das empresas, mas o fato é que se observa uma certa fragilidade do empregado terceirizado em relação ao funcionário efetivo. Por isso é que, né, os sindicalistas, de um modo geral, vêm com certas reservas a essa situação. Eu acredito que, se não houver uma aglutinação daqueles que vivem do seu trabalho em torno das entidades sindicais, né, para tentar batalhar melhores condições de vida, né, bons acordos coletivos ou boas negociações coletivas, existe a possibilidade real de haver uma redução dos salários, né, num horizonte de médio e longo prazo. Agora, se todos se aglutinarem em torno das entidades sindicais, né, o país retornar a crescer e se conseguir boas negociações coletivas, isso pode ser diminuído ou até neutralizado. Agora, a permanecer no cenário atual, eu acho que o futuro não será muito alvissareiro. Doutor Hamilton, assim, me corrija se eu estiver errado. É uma lei bastante nova, eu inclusive ainda estou me atualizando nela. E o que acontece? Pelo que eu li em alguns periódicos, afirmam que as terceirizadas eles podem fugir na questão jurídica das convenções coletivas. Me corrija se eu estiver errado. Assim, no que acontece? Vamos dar exemplo de vigilância, por exemplo. Tem toda uma convenção sindical sobre a questão salarial deles. As terceirizadas, doutor, que porventura contrate pessoas na mesma função, vão fugir dessas convenções? Ou isso aí é uma questão que estão levantando somente para alvoroçar a comunidade jurídica? Na verdade, essas questões, né, que envolvem o direito coletivo do trabalho, elas vão desafiar tanto a academia jurídica como o cotidiano forense ainda durante um certo tempo, né? Em relação ao caso específico que você levanta, né, vigilância, por exemplo, eu não acredito. Por quê? Porque é uma atividade regulamentada, né? Então, você tem lei disciplinando o que é vigilante, o que o funcionário precisa fazer para ser qualificado como vigilante e por aí vai, não é? E, por exemplo, nessa atividade de vigilância já se terceiriza há muito tempo, não é? Não é muito comum você ver empresas que possuem seu quadro como funcionários efetivos, vigilantes ou algo do gênero. Então, veja, numa situação muito pontual como essa que você levanta. Agora, não é? Em outras situações pode haver dúvidas. Pode haver dúvidas, né? Uma parte da doutrina tem dito, por exemplo, que o terceirizado não é categoria econômica, tá? De modo que, em ele não sendo uma categoria profissional, aliás, autônoma, ele tem que obedecer o mesmo regramento em matéria de direito coletivo, de convenção coletiva, de acordo coletivo, daquela empresa onde ele está inserido, não é? Outros já pensam no contrário, né? Dizendo que terceirização é um fenômeno novo, na verdade isso é tudo locação de mão de obra, é uma condição de vida peculiar, tanto que nós temos aqui no Rio Grande do Norte convenções coletivas que são voltadas exclusivamente para o pessoal terceirizado, né? O Sindicato das Empresas, né, prestadoras de serviço, que envolve locação de mão de obra, e os sindicatos também dos empregados que trabalham nessas empresas, não é? Essa regulamentação nova que a Câmara votou e que mandou para o Senado resolvia essa questão, não é? Porque, por essa regulamentação que está em análise no Senado, não é? Se você, por exemplo, é um terceirizado, mas está envolvido, mas está trabalhando, por exemplo, no interior de uma indústria metalúrgica ou algo parecido com isso, os instrumentos coletivos que abrangem essa indústria, você se beneficia deles, não é? Essa regulamentação que está vigente atual, que foi publicada
não é, recentemente não enfrenta essa questão. Isso daí só com o tempo e a jurisprudência e a doutrina examinando é que nós vamos tentar chegar a um denominador comum a esse respeito, né? No cenário atual, essa questão não está suficientemente clara. Penso que, considerando o histórico, né, haverá uma tendência de se aplicar o terceirizado no cenário atual. Haverá uma tendência de se aplicar o terceirizado às convenções coletivas e acordos coletivos que são voltados especificamente para eles. Tá? Mas eu acredito que isso pode ser modificado no futuro. Acho que já há um forte pensamento dentro do Legislativo nessa linha aí. Mas aí, aqui nós estamos trabalhando com o futuro, não é só o futuro é quem vai dizer. Estamos conversando aqui com o Dr. Hamilton Vieira Sobrinho, ele que é magistrado aqui na nossa cidade, lotado na 4ª Vara Trabalhista. Então, estamos falando aqui sobre a lei da terceirização e seus reflexos no campo da teoria, né, doutor Hamilton? Muito dela na prática, os tribunais ainda vão se debruçar a respeito. Muito bem. E no próximo bloco, 4º bloco, doutor, já estamos nos aproximando do nosso encerramento, mas vamos reservar um tempo para falar sobre os trabalhadores temporários, não podemos esquecer dos mesmos, e a questão do setor público, que também vai ser impactado pela essa nova lei. Então, não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica e o Direito. Estamos conversando aqui com o magistrado do trabalho, Dr. Hamilton Vieira Sobrinho, a respeito sobre a lei da terceirização. Dr. Hamilton, o tempo é curto, diante de tantos temas que são levantados por essa lei, que ainda vai, né, causar um impacto, mas no campo da teoria, tanto a comunidade jurídica, doutor, como a sociedade ainda está tentando, né, digerir, se adaptar. Mas, doutor Hamilton, sobre os trabalhadores temporários. A nova legislação alterou profundamente a Lei 6.019, né? Que é a lei do trabalho temporário. O trabalho temporário é aquele que você presta, não é? Por um curto espaço de tempo, em função de uma necessidade transitória ou para suprir uma demanda sazonal, que é como a lei coloca, né, atualmente, uma demanda suplementar de trabalho. O que mudou para eles, né, em relação aos direitos, nada, eles continuam tendo os mesmos direitos. Apenas nas empresas de trabalho temporário, elas vão poder atuar tanto na atividade fim como na atividade meio das empresas, isso é uma novidade, não existia anteriormente, não é? E que esse contrato de trabalho temporário, né, que era de 90 dias, eu disse isso nas minhas aulas de Direito do Trabalho, a minha turma atual, né, no começo do semestre, e agora tive que desdizer, olha, não é mais assim. Agora passou a 180 dias, sendo que você pode prorrogar isso por mais 90 dias. Então, esse é um trabalho temporário que está ficando meio permanente, não é? Era só 90, agora é 180, prorrogável por mais 90. Não é? E a consagração da responsabilidade, que não chega a ser nenhuma novidade, né? A tomadora do serviço no trabalho temporário é responsável solidária. Entendo. Não é? Isso aí já existia na lei, a lei atual só manteve. Doutor Hamilton, ainda nesse bloco, o setor público também vai ser impactado, as atividades fins daquele órgão, daquela entidade, também vão poder ser terceirizadas? Essa questão do setor público é muito complexa, realmente. Não é? A rigor, né, pela legislação, certo? Nada obsta, nada proíbe, né, que o setor público terceirize. Ao contrário, isso é uma realidade que está acontecendo aí, né, diuturnamente. Né? Ao contrário, o setor público terceirizou e acho que fez isso com muito gosto, né? Terceirizando quase tudo hoje em dia. Não é? Mas eu acredito que uma grande mudança que a lei trouxe, não é, essa questão da responsabilidade subsidiária, por exemplo, né, que antes era uma construção da jurisprudência e hoje, não é, a lei já consagrou isso daí, né, o tomador de serviço responde subsidiariamente. Penso que a tendência é que o setor público
continue terceirizando e acho que ele deve, dependendo da situação, pode até ampliar, não é, algumas áreas que hoje ele não terceiriza e que talvez passe a fazê-lo, não é? Eu só gostaria que pelo menos eles fiscalizassem adequadamente e garantissem que o funcionário terceirizado tivesse pelo menos o direito de receber o salário no dia, não é? Os direitos, não é, direitinhos aí, todo mundo com carteirinha assinada e tal, para não causar prejuízo ao trabalhador. Doutor Hamilton, no campo aqui da teoria, vamos tentar aqui refletir. Então, além das atividades meio que já vinha sendo terceirizada, aí vem no futuro próximo, talvez a gente possa ver na Secretaria dos Fóruns, por exemplo, terceirizados? Olha, eu não acredito que em atividades de Estado, por exemplo, como diplomacia, judiciário, né, a burocracia mais assim, que ocupa cargos de autoridade, de relevância, que se terceirize, né, esses cargos burocráticos, né. Acho que nós veremos, né, no futuro o que já vemos hoje e, vamos dizer assim, é possível que certas atividades intermediárias nós possamos nos defrontar com isso, tá? Eu lembro aqui ao telespectador, vejo vocês, já há certas experiências, né, em que você contrata empresas privadas para gerir, por exemplo, estabelecimentos prisionais, né? O que é isso, senão uma forma de terceirização? Muito embora isso ainda seja alvo de muito debate, porque tem gente que acha que isso é uma atividade de Estado, não pode fazer, como eu, por exemplo, eu acho isso, né? Mas, no cenário que se coloca, se a gente for fazer uma leitura um tanto quanto fria do texto legal, nós temos que admitir que isso é uma possibilidade. Doutor Hamilton, o tempo já está se esgotando. O meu muito obrigado à sua pessoa, em nome da TVAD, na pessoa do pastor Wendel, irmão Rogério, o meu muito obrigado. Eu acho que eu não tenho visto o senhor em muitos periódicos aqui, muitos jornais na nossa cidade, mas sempre quando, no caso, a segunda vez que eu lhe convido, a segunda vez que o senhor nos atende. Na primeira vez o senhor deu um sinal amarelo, né, que era um projeto de lei. Mas assim que foi publicado, o senhor esteve aqui e de maneira clara, de maneira objetiva, como exercendo aqui o magistério, né, de maneira muito enfática para todos os nossos telespectadores. Eu reforço aqui o meu muito obrigado. Eu é que agradeço o convite, agradeço ao pessoal aqui da Assembleia de Deus pela generosidade em ter me chamado, né? É um tema muito instigante, é verdade, e muitas das coisas que eu disse aqui pode até não se concretizar, porque como a gente sempre tem enfatizado, né, a lei é muito recente, né? Vamos torcer sempre para o melhor, né, para ver se a coisa melhora, né, se a situação melhora para o povo trabalhador brasileiro que já anda tão sofrido, não é tão calejado aí, para ver se, não é, quem sabe, qualquer previsão negativa não se confirme. Muito obrigado e agradecer a atenção aí do nosso telespectador. Sempre aqui, doutor Hamilton, as portas vão continuar abertas, né? Assim que tiver alguma mudança, alguma legislação nova no campo do trabalho, o senhor vai ser a primeira opção na minha lista, né? Eu sei que tem outros magistrados, eu sei que tem outros advogados também com expoente aqui em Mossoró, mas saiba que o senhor está encabeçando a minha lista. Eu que agradeço, gentileza. Então, essa aqui foi a nossa entrevista, uma verdadeira aula sobre direito do trabalho aqui com o magistrado, professor universitário, doutor Hamilton Vieira Sobrinho. Doutor Hamilton, eu acredito que o pessoal de casa foi enriquecido, né? Pelo menos despertou, eu sei que muitos foram pegos de maneira, né, de um impacto, né, de tantas notícias, né, negativas da lei, mas acredito que com a ajuda dos tribunais, pessoas competentes como o senhor, eu acredito que ela vai ser aplicada de maneira equânime, de maneira a propiciar o melhor de todos. Então, eu reforço o meu muito obrigado e o pessoal de casa continue com a TVAD Mossoró. Logo após teremos o programa dos jovens. Então, continue com a programação e até o próximo sábado com mais um programa Dinâmico Direito, se Deus quiser.